Nós vamos resolver essa questão pensando no conceito de fração. Vamos esboçar o raciocínio usando uma figura. Trata-se de um terreno que tem 3/5 de sua área ocupada por uma plantação. E a pergunta é: qual fração representa a metade da área não ocupada pela plantação? Veja que não foi perguntado em nenhum momento que fração representa a área não plantada, mas nós precisamos primeiro determinar a fração que representa a área não plantada e depois calcular a metade dela. Para isso, nós vamos usar o terreno que eu representei por esse retângulo na cor branca. Vamos representar também o terreno pela unidade, ou seja, um inteiro, e esse um inteiro pode ser expresso usando a fração 5/5. Mas por que eu estou usando quintos aqui na representação da unidade? Porque lá no enunciado também foram usadas quintas partes para representar a área plantada. E isso tornará possível a realização dos cálculos de maneira muito mais prática. Vamos desenvolver o raciocínio e depois a gente vai escrever aritmeticamente tudo que a gente pensou. A primeira coisa que a gente tem que fazer é como representar 1/5 do terreno. Nesse retângulo branco, a gente teria que dividir o terreno em 5 partes iguais e considerar uma. Cada uma dessas partes corresponde a 1/5 do terreno. Em 3 desses quintos foi feita uma plantação. É isso que está escrito no enunciado. Então eu vou marcar aqui o primeiro quinto. Com mais esse outro daqui, nós teremos 2/5. E com esse, nós temos 3/5. Essa área colorida em amarelo representa a área plantada. Mas o que sobrou, ou seja, a área que não foi plantada, ela corresponde a 2 dessas partes, ou seja, a 2/5. E a gente quer saber qual é a fração que representa a metade da área não plantada. Como nós temos 2 partes para a área não plantada, apenas uma delas vai ser a metade da área não plantada, ou seja, 1/5, que eu vou representar na cor azul. E como a gente faz isso aritmeticamente? Primeiro a gente considerou o retângulo todo, que é um inteiro. E eu vou escrever aqui um inteiro. E do inteiro, primeiro a gente tirou 3/5 para determinar a fração da área não plantada. Então a gente fez 1 menos 3/5. Esse daqui é um cálculo que envolve frações. E é muito importante que a gente tenha denominadores iguais para resolvê-lo de maneira bem prática. Então, o que a gente vai fazer é considerar o inteiro como sendo 5/5. Logo, eu vou trocar nessa expressão aqui o inteiro por 5/5 e vou manter os 3/5 que eu já havia escrito. Logo, nós temos que 1 menos 3/5 é a mesma coisa que 5/5 menos 3/5. A gente pode manter o denominador, pois eles são iguais, e subtrair os numeradores. 5 menos 3, 2. Tá? 2/5 é a parte não plantada, mas não é isso ainda que a gente tem que definir. Nós temos que definir a fração que representa a metade da área não plantada. Então, o que nós vamos fazer é calcular a metade de 2/5. E como nós podemos fazer isso? Calcular a metade de 2/5. Quando você vai trabalhar com frações, a metade de alguma coisa coincide com multiplicar essa coisa por meio. Então, a metade de 2/5 é meio vezes 2/5. E como a gente faz multiplicação mesmo? Multiplica os numeradores, 1 vezes 2, e aí a gente já conseguiu o numerador da fração produto. E os denominadores a gente também multiplica, 2 vezes 5, 10. Se você precisar, você ainda pode simplificar essa fração por 2, ou seja, dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, e você obterá 1/5.
quinto como resposta. Note que primeiro a gente determinou qual fração correspondia à área não plantada e depois a gente calculou a metade desta fração. Então, a resposta confere com o que a gente havia determinado pela figura, que é 1/5. Não esquece de deixar seu like para valorizar este material. Espero na próxima aula. Até lá!